Cidades que tinham 30, 300, 200 pessoas apareciam com 5.000 votos. Essa é uma prática política que aconteceu dentro desse primeiro momento e que consolidou cada vez mais esse grupo, essa elite no poder. Que elite é essa aí? A elite que detinha o poder econômico com o café e que também detinha poder econômico com a pecuária de Minas Gerais. No caso, então, São Paulo e Minas Gerais. Por isso que é chamado de política do café com leite. São Paulo e Minas praticamente organizando esses pleitos eleitorais. E nós vamos ver uma sucessão de presidentes paulistas e mineiros, ou representante dos paulistas e mineiros durante todo esse tempo. Havia e continuava também, né, claro, uma política de saneamento econômico desse período. Em 1902, termina o governo do Campos Salles e o próximo presidente eleito será o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, ele é um cara muito interessante para nós, é uma parte da história muito legal. Depois vocês vão olhar na apostila e vão seguir lá os presidentes e vão ver os feitos magníficos dos presidentes. E nós vamos ver um feito interessante no governo do Rodrigues Alves. Primeiro que ele propõe uma reurbanização do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era muito diferente do que o Rio de Janeiro que nós conhecemos agora. O Rio de Janeiro era uma região onde o que predominava era o comércio portuário, portanto era uma cidade um tanto quanto suja, uma cidade porca, uma cidade fétida, uma cidade que não tinha tantos atrativos. E é justamente com o Rodrigues Alves que surge a proposta de fazer uma modernização do Rio de Janeiro, uma reurbanização. E essa reurbanização acontece. A reurbanização que se resume em limpar toda essa faixa da orla, a faixa da praia, e ali fazer uma reurbanização, fazer avenidas mais largas, como nós temos hoje, né? Construções melhores, tirando aqueles cortiços, aquelas casas de pobres negros que eram predominantes na faixa litorânea. Tudo isso é retirado dali e é feita uma reurbanização. O cartão de visitas fica sendo, então, a cidade maravilhosa, a região de praias, aquela beleza toda. E aí você me pergunta, mas Antônio, para onde foram aquelas pessoas que moravam ali? Bom, aquelas pessoas então foram empurradas mais para o interior do Rio de Janeiro, mais para o interior, que eu quero dizer, não é que eram cidades longes, mas assim foram colocadas um pouco mais para trás desse cartão postal que era a frente do Rio de Janeiro. Foram nascendo assim as famosas comunidades de favelas, as cidades verticais nos morros do Rio de Janeiro. E na parte bonitinha ficaram então a elite com a Belle Époque, que nós até falamos já em um outro momento, aqueles prédios bonitos, os cabarés, as pessoas que tinham mais poder econômico, exato, tudo isso aconteceu nessa reurbanização do Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro também era a porta, né, da entrada, até lembrando desse momento que a gente está vivendo agora, era uma porta aberta para doenças devido à sua zona portuária. E nós vamos ver que no Rio de Janeiro havia assim, epidemias sérias, né? Doenças se propagavam com grande facilidade. E no Rio de Janeiro, então, se propôs, em 1904, fazer uma vacinação em massa da população. Oswaldo Cruz vai ser o cara responsável por essa vacinação. E nós vamos ver que há uma política de vacinação da população brasileira. Mas não deu certo. E não deu certo por uma questão simples. Era necessário fazer a vacinação da população. Mas a população já tinha sido jogada
para fora do seu habitat natural, que era naquela faixa litorânea. Já tinham sido jogados para barracos, para moradias totalmente inadequadas nos morros do Rio. E de repente vem o governo falando que era necessário vacinar as pessoas contra doenças. Vacinar pessoas era uma coisa complicada nessa época. Vacinação era feita somente por homens. Esses homens iam de casa em casa. As vacinas eram muito diferentes das vacinas que nós tomamos hoje, né? Essa vacina fininha, ou então aquela gotinha, não. A vacinação era feita com instrumentos um pouco mais rústicos, pesados, e que obrigavam, por exemplo, que a vacinação só fosse feita nas nádegas. Agora imaginem, né, no início do século, uma sociedade machista, patriarcal, e um indivíduo que você nunca viu entrando na sua casa para vacinar suas filhas, seus filhos. Senhores, essa história não terminou bem e terminou com uma grande revolta no Rio de Janeiro, que ficou conhecida então como a revolta da vacina. Por outro lado, também, né, nós vamos ver que essa elite cada vez mais consolidava, amarrava o seu poder, estabelecendo também o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté dando cada vez mais a possibilidade de crescimento aos cafeicultores. Não se falava em divisão de renda, não se falava em crescimento econômico da população. Havia, sim, melhoras, mas, por outro lado, nós vimos também um grande acúmulo de capital e cada vez mais concentração de renda na mão dos cafeicultores. E o Convênio de Taubaté vem para justamente garantir que isso acontecesse. Em 1906, nós vamos ver aí, entre 1906 e 1909, o Brasil vai ter uma superprodução de café, uma grande produção. E essa produção de café atendia a necessidades mundiais, né? Era muito vendido, o que fez com que o Brasil tivesse uma boa possibilidade econômica nesse momento, principalmente pelo café, que, sim, isso mesmo. Ele reduz aquela tentativa do industrialismo, e o café ainda se mantém como a força do Brasil, força política e força econômica. Em 1909, nós vamos ter aí eleições presidenciais que pela primeira vez vão gerar uma divisão no Brasil. Uma campanha civilista, que nós costumamos chamar, entre dois indivíduos importantes, né, conhecidos, que tinham propostas diferentes. Mas lembre-se que as eleições presidenciais, elas eram, na verdade, respostas à vida econômica. E nós vamos ter, então, uma disputa entre Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa, nessa campanha civilista. A máquina estatal, a máquina do governo, então, vai garantir, sem dúvida nenhuma, a eleição do próximo presidente da República. E é claro que essa eleição é marcada pela corrupção, pela compra de votos, pelo voto de cabresto, né, onde todos são obrigados a votar naquilo que o coronel quer, e assim por diante, e dá a eleição, então, a Hermes da Fonseca. Entre 1910 e 1914, Hermes da Fonseca se torna o presidente, mas ele vai enfrentar também dois movimentos sociais importantíssimos, duas revoltas significativas. Ele vai participar e vai ver de perto a revolta da Chibata, né, que vai ser um movimento de rebeldia contra os castigos físicos que haviam na Marinha, né, principalmente ali no Rio de Janeiro. Os negros eram tratados muito mal dentro da Marinha e eles acabam se revoltando, né, contra o governo, tomam algumas embarcações de guerra, obrigam o governo a fazer um acordo, mas depois esse acordo é descumprido, mas era somente para
estabelecer a ordem, e que os negros queriam, na verdade, era não deixar de ser castigados dentro das embarcações, castigos físicos e etc. Outro movimento, também de ordem popular, muito importante dentro do governo do Hermes da Fonseca, vai ser a Guerra do Contestado. Guerra do Contestado que, novamente, assim como Canudos, traz a população pobre, né, praticamente a população humilde, mendiga, para lutar, para se manifestar contra o que estava acontecendo, contra a vida econômica naquele momento. E por trás disso havia também a questão da construção da ferrovia, financiamento norte-americano, a tomada da terra de pobres para a construção dessa ferrovia. E existem alguns absurdos, você vai até ler no texto lá sobre essa construção dessa ferrovia. E isso levou à Guerra do Contestado, que ajudou então também a deixar uma marca de revolta social dentro do governo do Hermes da Fonseca. Estamos chegando então na reta final desse período, início do período republicano, já fechando aí praticamente toda a frente B da nossa apostila, né? Lembrando do governo de 1914 a 1918, que vai ser o próximo presidente, Venceslau Braz. 1914, todo mundo se lembra, é claro, é óbvio, né? Porque nós falamos no começo do ano sobre isso. É o momento em que Venceslau Braz está na presidência da República, é o momento em que está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial fez com que muitas pessoas saíssem da Europa e viessem à procura de lugares onde não houvesse o conflito. O Brasil foi um dos lugares escolhidos para essa fuga. Estados Unidos também recebeu uma grande onda de imigrantes. E quem eram esses migrantes? Quem eram esses migrantes que saíram de lá e vieram para cá? Eram pessoas que estavam sendo perseguidas dentro da Europa, por algum motivo, ou seja por conta da religião, que levava a muitos conflitos, ou seria por pensamentos políticos. Lembrem-se que nesse momento nascem as ideias socialistas, os pensamentos de Karl Marx. Karl Marx era europeu. Então o pensamento de Marx, o pensamento nasce dentro da Europa, a ideia social do socialismo nasce dentro da Europa e, é claro, batia de frente com o pensamento capitalista, batia de frente com o pensamento econômico vigente. Resultado, muitos tiveram que fugir. Vieram para os Estados Unidos, vieram para o Brasil, e aqui no Brasil, esses indivíduos que eram muitas vezes alfabetizados, politizados, etc., começaram a trabalhar aqui no Brasil, mas também, né, trouxeram com eles, eram as mesmas pessoas, trouxeram os mesmos pensamentos, as mesmas revoltas, tanto é que em 1917 conseguiu se estabelecer a primeira greve no Brasil. Uma greve fantástica. Né? O processo de industrialização também cresceu, porque os europeus trouxeram, né, muitos que vieram para cá, que fugiram, eram industriais e eram sindicalistas lá. Então eles trouxeram o conhecimento industrial e também trouxeram o conhecimento socialista e que levaram a o processo de greves, ao anarquismo, ao anarcossindicalismo. E assim, senhores, a história da Primeira República Brasileira é contada dentro desses dois fatores e nós vamos fechar justamente a nossa apostila lembrando de algumas coisas que acontecem ali por volta de 1918, como, por exemplo, movimentos populares que começam a crescer cada vez mais, como Cangaço, Lampião, que eu acredito que nas férias vocês até assistiram a alguns filmes, alguns documentários que eu deixei para vocês, falando sobre justamente esses movimentos que eram movimentos reivindicatórios de uma melhor condição social. Bom, a aula foi bem extensa, falamos aí de praticamente todo o período republicano, nas suas duas primeiras fases, governo militar e governo oligárquico, e daqui para diante, daí nós poderemos entrar então na apostila 2,
nas duas frentes, A e B, falando aí sobre o que vai acontecer no caminho para a Segunda Guerra Mundial e também falando aí sobre o Brasil já passando dessa Primeira República, passando ao final da guerra e entrando já num novo momento histórico. Um abraço para todos vocês e até mais, pessoal.